e se aventuraram pelo Atlântico em direção ao Equador. Em suas frequentes viagens pelo Mediterrâneo, os fenícios levavam dois produtos não comerciais muito importantes: o seu alfabeto e a sua religião. O alfabeto, o primeiro a ser inventado, surgiu por volta de 1400 a.C. Era uma grande evolução perto dos complicadíssimos e imprecisos sistemas cuneiforme e hieroglífico usados na Mesopotâmia e no Egito. O alfabeto fenício, mais tarde, serviria de base para os alfabetos grego e romano e posteriormente serviu de inspiração para o alfabeto inglês. O principal deus fenício era Baal, ou Bali. O termo Baal refere-se, na verdade, a várias deusas da fertilidade dos cananeus e dos fenícios. Os cananeus eram essencialmente um povo agrícola que adorava uma variedade de deuses agrícolas e da fertilidade. Baal era o deus das tempestades e o deus da chuva. E, como deus da chuva, ele fertilizava o gado e os campos, por exemplo, pois, através da chuva, o gado engordava. Aprendemos muito sobre esses deuses Baal em textos fenícios da cidade real de Ugarit. Esses textos nos deram uma imagem de Baal que, ironicamente, o retratam como tendo características muito parecidas com o Deus da Bíblia. Por exemplo, por ser o Deus das tempestades, Baal cavalga as nuvens. Exatamente como o Salmo 104 relata que Deus da Bíblia cavalga as nuvens e o vento. Baal, como Deus da Bíblia, era um juiz e garantia a justiça. Eu acho que esses paralelos sugerem que os antigos israelitas, sobretudo durante o século VIII e IX, lutaram muito no seu íntimo para decidirem a que Deus eles seriam leais. Mais tarde, os hebreus migraram para o que a Bíblia chama de terra do leite e do mel. Esta é a região conhecida como Canaã, Palestina e, desde 1948, Israel. Em meio ao tumulto dos séculos XII e XIII a.C., várias cartas hititas com escrita cuneiforme falam sobre um povo do Ocidente chamado Arriauans. Os egípcios os chamaram de Aquish, e Homero chamou-os de aqueus. A história chamou-os de gregos. Os gregos surgiram na Grécia por volta de 1600 a.C. São diferenciados de seus antecessores na Grécia, porque eles falavam grego e seus antecessores não. E adoravam deuses e deusas gregos, aqueles que conhecemos como Zeus, Hércules, Atena e outros. Eles se estabeleceram na Grécia por volta de 1600 a.C. e durante os 2 séculos seguintes tornaram-se muito poderosos e muito ricos. Grande parte desse poder e riqueza veio de sua habilidade militar, de saberem lutar contra invasores e guerrear como mercenários em outras terras, mas também enriqueceram com o comércio. Nesse ponto, eles se parecem muito com os fenícios, pois comercializavam no leste do Mediterrâneo e também no oeste. Sabemos que esses gregos da Idade do Bronze avançaram a oeste até a Itália, pois algumas de suas cerâmicas foram encontradas lá, assim como foram encontradas no leste. Os arqueólogos descobriram que os gregos da Idade do Bronze, também chamados de gregos micênicos, comercializaram e lutaram por toda a bacia mediterrânea. Eles se desenvolveram entre 1600 e 1200 a.C. e trouxeram seus tesouros e saques de volta às cidadelas de Micenas, Tirins, Tebas, Orcômenos e Pilos. Os gregos micênicos às vezes se ofereciam como mercenários no estrangeiro. Numa dessas aventuras, eles viram as grandes tumbas do Egito. Viram os rituais místicos egípcios na preparação dos mortos para o pós-vida. Impressionados com esses rituais, os gregos micênicos os adaptaram às suas próprias crenças.
No fim do século XIII a.C., as cidadelas micênicas, a capital hitita na Anatólia e a cidade mesopotâmica de Ugarit estavam em ruínas. Piratas vagavam pelo Mediterrâneo e as grandes civilizações da Idade do Bronze ruíram sob seu próprio peso militar. Demoraria séculos para a Grécia voltar a exibir algum sinal de vida. Uma questão muito debatida por estudiosos é por que houve a Idade das Trevas. Por que esses grandes centros políticos, administrativos e militares existentes em volta da Grécia ruíram? Um estudioso chamado Robert Drew sugeriu que, na verdade, a classe baixa, os trabalhadores, os que serviam no segundo escalão do exército, é que se tornaram muito poderosos e passaram a comandar todas aquelas comunidades, tomando as cidadelas e fortificações das pessoas que anteriormente as dirigiam. Como resultado desse levante, que Drew acredita ter abrangido toda a parte oriental do Mediterrâneo, nós vemos a queda quase literal no caso de algumas comunidades, mas figurativa no caso de outras, dessa cultura do fim da Idade do Bronze. E muita coisa que fazia parte da cultura, as grandes cidadelas fortificadas, os governos centralizados, os arquivos e os depósitos, exigiam muitos funcionários que pudessem cuidar e também escrever, para manter registro de tudo. Uma vez que tudo isso acabou, a necessidade de escrita também acabou e então veio a Idade das Trevas, sobre a qual não existe absolutamente nenhum registro escrito. Os gregos sofreram terrivelmente. Após a ruína da civilização micênica no fim da Idade do Bronze, eles saíram das cidades em grande número, retornando ao campo ou se lançaram ao mar em busca de sustento. A Grécia perdeu quase 90% de sua população. Os sobreviventes viviam na pobreza e na ignorância. Bolsões de cultura grega subsistiram em Atenas e em comunidades do mar Egeu ao longo da costa jônica da Anatólia. Aqui os gregos preservaram a memória da gloriosa Idade do Bronze, formulando os épicos da Ilíada e da Odisseia. Por volta de 800 a.C., a população grega começou a crescer de novo. Os marinheiros passaram a comercializar com os fenícios, aprenderam seu alfabeto e voltaram para casa para difundir seu novo conhecimento. A cultura grega começou a florescer, produzindo uma era conhecida como Idade Geométrica. Isso aconteceu entre os séculos IX e VIII a.C., um tempo caracterizado por esculturas e pinturas em vaso decorados com linhas e curvas geométricas que representavam tanto formas humanas quanto abstratas. Os gregos começaram a usar o alfabeto fenício para registrar seus poemas dedicados aos deuses. Mais tarde, escreveram os épicos heróicos, inclusive aqueles atribuídos a Homero. Embora as cidades-estados gregas fossem muito competitivas e belicosas, elas começaram a se reunir a cada 4 anos em santuários pan-helênicos recém-instituídos, que na verdade eram locais para reuniões nacionais. Aqui os gregos honravam seus deuses competindo entre si em disputas atléticas e poéticas. Tanto Hesíodo quanto Homero usaram seu aguçado intelecto grego para modificar e realçar antigos épicos que eram transmitidos oralmente desde a Idade do Bronze. A Ilíada e a Odisseia não podem de forma alguma ser subestimadas quanto à influência que exerceram sobre a cultura grega. Foi das páginas de Homero, tanto da Ilíada quanto da Odisseia, que poetas posteriores extraíram personagens e situações para suas poesias e peças dramáticas. Foi de Homero também que pintores de vasos e escultores tiraram cenas e personagens para suas criações. Por exemplo, vários vasos pintados em Atenas no século VI e V a.C. tiraram de Homero as características dos grandes heróis Odisseu e Teseu e Hércules e Aquiles, muitos dos heróis celebrados e cantados nos poemas de Homero. Enquanto Homero cantava feitos da guerra de Troia, Hesíodo cantava sobre a criação do mundo. Homero e Hesíodo preservaram assim as tradições religiosas da Idade do Bronze,
reafirmando-as em termos que refletiam os avanços intelectuais de sua própria era. As divindades de origem grega incluíam Hera, deusa da fertilidade, do casamento e do parto, idolatrada na planície agrícola de Argos. Havia Deméter, a deusa da agricultura, que regia os ciclos anuais de colheita da vida e da morte. E Ártemis, deusa semelhante à mãe natureza, era idolatrada em Dilos e Éfeso, na Anatólia. Entre as divindades gregas de origem estrangeira estão Apolo, do norte, Afrodite, baseada em Ishtar, no leste, e o deus da tempestade, Zeus, derivado da cultura indo-europeia em geral. Cerca de um século depois de Homero, os atenienses, por volta de 600 a.C., reuniram estas e outras divindades num panteão canonizado de 12 deuses olímpicos. À medida que a cultura grega florescia, seus deuses se assemelhavam mais a criações de arte que a inspirações para a idolatria. Os gregos aprenderam a construir imensos templos de pedra com os egípcios. Mas esses templos não eram locais de reunião. Eram construções luxuosas para abrigar estátuas dos deuses. Os gregos decoravam os templos com colunas cuidadosamente esculpidas, esculturas tanto nas fachadas quanto nos fundos, e uma belíssima estátua no centro. Guiados pela arquitetura egípcia e um dom artístico inato, os gregos buscavam a pureza das linhas e forma. Eles encontraram o material perfeito para a construção de sua arte na própria casa, o mármore. Levou 1 ou 2 séculos para os gregos aperfeiçoarem a técnica com mármore. Então, os atenienses empregaram muita energia, dinheiro e habilidade artística para construir o que talvez seja o templo mais magnífico de todos os tempos, o Pártenon. No exterior dos 4 lados do Pártenon, esculturas em relevo glorificam Atenas e seus deuses. Por dentro, o Pártenon ficava envolvido na escuridão. Paredes de mármore maciço escondiam a colunata exterior, reduzindo muito o espaço interior. Aqui havia uma imensa estátua coberta de ouro e marfim, uma imagem que se elevava sobre os visitantes. Esta era Palas Atena, a deusa da sabedoria, cujo nome significava Atena, a Virgem. Palas Atena, cantarei a gloriosa deusa em cujos olhos a inventividade cintila. Seu coração infatigável, poderosa dama, guardiã das cidades. Nesta e em outra canção, eu me lembrarei de você. O Pártenon era dedicado aos deuses, mas glorificava o homem através do talento artístico humano. Homero retratara os deuses como seres próximos e acessíveis, que andavam e falavam nos campos de batalha de Troia. Para cada ação humana importante, havia uma ação divina paralela. Mas esses deuses já não satisfaziam as necessidades da vida democrática dos atenienses. Os gregos começaram a procurar respostas não mais nos deuses, mas sim na filosofia. Neste ponto da história, por volta do século IV a.C., a cultura, a religião e a filosofia gregas estavam relativamente livres de influência externa. Então, um vizinho da Macedônia, Alexandre o Grande, invadiu a Grécia e a Pérsia. O pai de Alexandre, Filipe, tinha decidido criar seu filho para ser rei. Então ele providenciou os melhores tutores que estavam disponíveis, inclusive o famoso Aristóteles. Então a educação de Alexandre foi abrangente e incluiu não só filosofia, poesia e música, mas também política e táticas militares. Ele foi um carismático general de 18 anos de idade, e seu sucesso ameaçou seriamente o tradicional conceito grego de teologia. Os egípcios reconheceram Alexandre como seu novo faraó. Os persas o saudaram como o novo rei dos reis. Para esses povos subservientes do Oriente, Alexandre era Deus na terra e ele permitia que o idolatrassem.
Mas em um episódio famoso de sua curta, porém brilhante carreira, Alexandre notificou aos atenienses que eles também deviam adorá-lo como um deus. Eles se recusaram. É errado ignorar as diferenças entre homens e deuses. Não devemos fazer um homem parecer maior do que é, prestando-lhe honrarias excessivas ou, ao mesmo tempo, degradando impiedosamente os deuses, nivelando-os aos homens. Ainda assim, a ambição divina de Alexandre foi a primeira de várias intromissões teológicas orientais que o mundo greco-romano sofreu. Alexandre morreu na Babilônia prematuramente aos 33 anos. A esta altura, as civilizações gregas do leste do Mediterrâneo já estavam bastante cosmopolitas. Mais de uma dúzia de cidades chamadas Alexandria salpicavam o Mediterrâneo no Oriente Próximo. Cada uma tinha seu próprio símbolo da cultura grega, normalmente um teatro ou um estádio. A mais importante dessas cidades ficava no Egito. Aqui, as vitórias de Alexandre deram origem a um novo tipo de templo dedicado às artes e às ciências. Eles o chamavam de Museion, ou museu, porque era dedicado às 9 musas, as deusas das artes. Esse templo das musas abrigava uma biblioteca, uma das primeiras bibliotecas em grande escala que nós conhecemos da antiguidade. Nessa biblioteca trabalhavam muitos eruditos, iguais aos universitários e estudiosos de hoje. Eles copiavam, estudavam e comentavam obras literárias antigas, inclusive os poemas de Homero e poemas escritos no século V, no auge do período clássico ateniense. Esses eruditos estudavam essas obras na biblioteca de Alexandria. Eles as catalogavam, as organizavam e escreviam nas margens dos livros. E essa biblioteca passou a ser um grande centro erudito. Porém, uma nova subcultura se enraizava na península, hoje chamada de Itália. Desses povos, o mais bem-sucedido foi o romano, que compartilhou muito de sua cultura com seus primos indo-europeus. Eles adoravam um poderoso deus da tempestade. Na língua indo-europeia original, o nome do deus da tempestade era Diaos. Em grego, pronunciava-se Zeus. E em latim, Io. Ao nome Io, os romanos adicionaram sua palavra para pai, Pater, chegando assim ao nome do seu deus da tempestade, Júpiter, ou como o chamamos hoje, Júpiter. Nos primeiros anos, um período que durou de 500 a 50 a.C., a República Romana defendeu e expandiu seus territórios. As semelhanças culturais entre os gregos e os romanos aumentaram quando os romanos conquistaram a Grécia em 146 a.C. Eles drenaram a Grécia de toda a sua arte, poesia e pensadores, adaptando-os o máximo possível à língua latina e a seu estilo itálico. Muitas vezes, eles tomaram emprestados deuses e deusas até na aparência. No caso de Apolo, por exemplo, pegaram o nome também. Em outros casos, eles misturaram esses deuses e deusas com divindades itálicas locais. Os romanos acharam equivalentes locais para os 12 deuses gregos olímpicos. Por exemplo, o deus romano Netuno era equivalente a Poseidon, deus do mar. Mercúrio era associado a Hermes, o deus grego que levava almas mortas para Hades. Vênus era equivalente à grega Afrodite, deusa do amor. Finalmente o amor chegou. Eu orei para a musa e ela me atendeu. Vênus o colocou nos meus braços, fazendo por mim o que tinha prometido. Que minha alegria seja cantada. Aqueles que não têm nenhuma, contem-na em uma história. Nós nos encontramos e somos ambos dignos. O Império Romano era uma mistura de religiões. Seu imenso tamanho explicava a variedade de influências. Mas você, romano, deve se lembrar. Precisa guiar as nações por meio da sua autoridade, pois esta é a sua habilidade.
Deve enxertar a tradição à paz, mostrar piedade aos conquistados e lutar até que os duros tombem. Muitos cultos e religiões foram assimilados nesta colcha de retalhos. Os egípcios ainda se pareciam muito com seus ancestrais, que durante milênios adoraram seus faraós como deuses. O culto em Roma agora se voltaria ao pai de Augusto, Júlio César. O culto ao imperador difundiu-se pelo Império Romano em poucas décadas. Mas um grupo de adoradores se destacou quando se recusou a seguir essa prática. Era um grupo de judeus palestinos que acreditava num Salvador a quem chamavam Cristo. No início, o cristianismo era um entre vários cultos das terras conquistadas por Roma. No século IV d.C., o imperador Constantino promulgou o Édito de Milão, tornando o cristianismo uma religião aceita no Império Romano. Mais tarde, ela tornou-se a religião oficial de Roma. Mas muitos séculos depois de o cristianismo se tornar predominante, antigas tradições pagãs ainda afetavam a iconografia cristã, quando mitos gregos romanos foram retratados na arte judaico-cristã. Séculos se passaram, mas por fim, os antigos mitos e religiões do Mediterrâneo cederam totalmente a uma nova ordem. As três grandes religiões ocidentais, cristianismo, islamismo e judaísmo, todas elas monoteístas, suplantaram todas as religiões politeístas e todas as mitologias que haviam prosperado na Grécia, Roma, Egito e terras do Oriente Próximo. Durante toda a antiguidade e até bem depois, mitos foram maneiras poderosas de explicar o mundo. Os mitos, pelo menos, tentavam explicar o que as pessoas, de outra forma, jamais entenderiam. Em termos simbólicos ou espirituais, a perspicácia da mitologia antiga às vezes se iguala ou mesmo excede a mais profunda teologia da nossa era científica moderna. Hoje poucos adoram as divindades mitológicas das antigas civilizações do Mediterrâneo. Mas as crenças e princípios constituídos nos primórdios da história ocidental continuam a nos moldar de forma poderosa, ainda que invisível. A história da Bíblia e dos cristãos. Este documentário traz a incrível história de como a Bíblia foi escrita e traduzida desde Moisés até os dias de hoje. Foi muitas vezes queimada, banida e ridicularizada por décadas, desde a época dos imperadores romanos e monarcas ingleses. Mas a palavra de Deus não pode ser contida. Grandes estudiosos da palavra, tradutores, reformadores, pregadores e escritores, pessoas inspiradas por Deus, lutaram e deram suas próprias vidas para proteger a Bíblia e levar a mensagem de salvação e esperança a todas as pessoas através dos séculos. A Bíblia levou 1.600 anos para ser escrita e 40 autores a escrever em 3 línguas diferentes. A Bíblia começou sendo feita oralmente por Deus e depois escrita por Moisés. Essas pessoas eram ungidas e falaram por Deus. Tudo que foi escrito não foi dado por vontade humana, mas veio da vontade de Deus. Tudo que foi escrito foi dividido em 2 testamentos, reunidos em 66 livros, 39 livros do Velho Testamento e 27 livros no Novo Testamento.
300 anos antes de Cristo, Cânon, o Velho Testamento. A palavra cânon significa coleção de livros que constituem a Bíblia. A Bíblia antiga no Velho Testamento não difere da que temos hoje. Eles tinham apenas 22 livros na Bíblia, entretanto, eram os mesmos 39 livros que temos hoje no Velho Testamento. Não só os livros de Moisés foram escritos nos anos de 1500 a.C. O livro de Jó foi escrito 400 anos antes disso. Em 586 a.C., quando os babilônios vieram assolar aquela terra, queimaram tudo o que podiam queimar no templo e puseram abaixo todas as rochas que o constituíam. Eles mantiveram os hebreus cativos por 70 anos e, quando voltaram do cativeiro, foram espalhados por todo o mundo. Construíram pequenas sinagogas no qual podiam ensinar e dar instruções. Para isto, se fazia necessária uma Bíblia para cada sinagoga, e isto os levou a uma nova constituição, a dos escribas. A escrita era primitiva, e não havia letra minúscula, e nem sinais de pontuação. Não havia espaço entre as palavras, e eles escreviam do lado direito do papel para a esquerda. Eles eram exigentes, se autorregulavam da seguinte forma: podiam usar apenas peles de animais limpos. Cada página não podia ter menos que 48 linhas e nem mais que 60. A tinta usada deveria ser preta e de uma receita especial, e deveriam pronunciar cada palavra em voz alta que estava sendo escrita. Deveriam limpar a caneta e se lavar por inteiro antes de escrever a palavra Jeová. Toda vez que escreviam, deveriam ter uma revisão em 30 dias. As letras, palavras e parágrafos deveriam ser contados. Os manuscritos só poderiam ser guardados em lugares sagrados. Antes da invenção da imprensa, este processo sacrificante contribuiu para a notável precisão das escrituras quando comparadas com as recentes descobertas arqueológicas. 250 a.C., a influência grega. Quando Alexandre o Grande conquistou o mundo, era uma época de racionalismo filosófico. Haviam estrelas como Platão, Sócrates e Aristóteles. O homem vivia se questionando, mas eles não tinham respostas para as próprias perguntas. Deixavam na mente humana um vácuo, um vazio, algo que precisaria ser preenchido. Quando Alexandre morreu em 323 a.C., o mundo se tornou bilíngue e o grego era a segunda língua mais falada. Por isso, se tornou importante haver uma tradução dos inscritos judaicos para o grego. Nesta época, não era chamado de Bíblia. Por volta do ano 285 a.C., havia vários judeus que faziam parte da subcultura egípcia. Demétrios de Palerum, responsável pela mundialmente famosa biblioteca em Alexandria, perguntou ao rei Ptolomeu Filadélfio do Egito se ele conseguiria a tradução da lei judaica para a biblioteca. Para realizar isto, o rei liberou 100.000 escravos judeus que ele tinha em seu domínio e os enviou juntamente com presentes para o sumo sacerdote Eleazar em Jerusalém. Assim, Eleazar fez o seu pedido. Ele desejava que fossem selecionados 6 sábios de cada uma das 12 tribos, somando assim 72 homens. Esses sábios deveriam ir a Alexandria para realizar esta tradução, e assim foram enviados e foram bem recepcionados. Em 72 dias, eles traduziram todo o Torá. Este trabalho ficou conhecido como Septuaginta, que em grego significa 70. Esta tradução, portanto, foi feita antes da vinda de Jesus. No período de 300 a 400 anos antes de Cristo, praticamente não existia mais profetas, e a palavra de Deus era escassa. Por isso, alguns livros escritos neste período foram considerados apócrifos ou não canônicos, por não serem considerados inspirados por Deus.
0 a.C. a 90 depois de Cristo, a compilação do Novo Testamento. Se pegarmos o primeiro século e vermos os fatos, teríamos 3 situações. O primeiro seria o período da verdade viva, no tempo em que Jesus viveu. Suas palavras foram importantes. Ele era poderoso em palavras e atos. Suas palavras eram oráculos e seus atos milagres. O segundo período seria do ano 33 aos 50 depois de Cristo. Eles não se preocuparam em escrever, pois acreditavam que ele voltaria em breve. Mas quando se chega no período de 50 a 90 depois de Cristo, é o período da comunicação escrita. Foi nesta época que certas condições ocorreram que se exigia a escrita de cartas, e estas cartas se tornaram a base do Novo Testamento. Hoje, estes manuscritos do Novo Testamento estão guardados na Universidade de Manchester, na Inglaterra. A Bíblia nos foi dada em fragmentos e os paleógrafos tiveram que juntar vários fragmentos para que tivéssemos uma cópia completa. Em 35 depois de Cristo, o primeiro mártir cristão. Havia-se passado 7 anos após a ressurreição de Cristo e um problema surgiu entre as viúvas gregas e hebraicas. Selecionaram 7 homens, nos quais chamaram diáconos. Todos possuíam um nome grego. 2 deles se chamavam Filipe e Estevão. Estevão foi diante do Sinédrio acusando de terem assassinado o Messias e, baseado numa passagem de Isaías, afirmava que Deus não habitava em um único lugar. Levantou ira tanto aos saduceus quanto aos fariseus. Eles o apedrejaram. Ele foi o primeiro mártir. Desde então, muitos cristãos passaram a ser apedrejados e martirizados. 45 a 68 depois de Cristo, os inscritos de Paulo. Paulo abriu caminho para as igrejas dos gentios. Seu trabalho foi incansável por 30 anos. Escreveu a grande maioria das epístolas do Novo Testamento, muitas delas escritas na prisão. Foi muitas vezes chicoteado e morreu nas mãos do imperador Nero. Pedro foi crucificado, embora não se achasse digno de ser crucificado da mesma maneira que foi Jesus. Tomé morreu queimado na Índia por causa da sua fé. O único apóstolo que escapou do martírio foi João. Todos os outros autores do Novo Testamento ou foram crucificados, mortos pela espada, açoitados, decapitados ou queimados vivos. A expansão. Entre os anos 100 e 450 depois de Cristo, houve uma grande expansão do cristianismo em Roma. Havia em Roma muitas congregações separadas, mais de 40 congregações, encontradas logo após a última perseguição. Nesta época, os cristãos poderiam ser encontrados no Império Romano como na distante Inglaterra. Nesta época, cresciam não só numericamente, mas penetravam verticalmente através de cada segmento social. Nesta época, a igreja primitiva tinha em comum a Bíblia e não sobreviveriam sem ela. De 80 a 303 depois de Cristo, a construção do Coliseu e a perseguição aos cristãos. O Coliseu em Roma começou a ser construído em 72 depois de Cristo pelos Vespasianos e foi concluído pelo seu filho Tito no ano 80 depois de Cristo e era usado principalmente para os sacrifícios dos cristãos. Uma série de 10 perseguições ocorreu contra a igreja. A perseguição romana começou no ano 64 depois de Cristo, ocasionada por Nero. Nero colocou fogo em Roma e culpou os cristãos por isso. Nero os queimara à meia-noite,
para que servissem de tocha para a cidade. Casas eram lotadas de cristãos e em seguida incendiadas. Grupos de 50 eram colocados e amarrados por corda e lançados ao mar. Todas estas ações de Roma eram para acabar com a influência dos cristãos. Existiam 4 razões para as perseguições. Primeiro, era política. Os cristãos se reuniam à noite em lugares clandestinos e tinham medo de que formassem grupos políticos. Segundo, era religiosa. Eles se recusavam a oferecer incenso no altar para César. Terceiro, social. Eles tinham uma maneira de vida distinta. Acreditavam que todos os homens eram iguais. Para os romanos, era Nero numa extremidade e o restante da população na outra extremidade da escala social. Quarto, razão financeira. Os romanos viviam também de fabricar estátuas e esfinges, pequenas imagens de idolatria da deusa Diana. A última das séries de 10 perseguições foi realizada em 303 d.C. por Diocleciano. Diocleciano ascendeu socialmente pela via militar e se tornou comandante do imperador Caro. Com sua ascensão ao poder, Diocleciano pôs um fim à crise do terceiro século. Indicou um oficial, seu colega militar, Maximiano, para o cargo de Augusto, na prática, co-imperador, e indicou Galério e Constâncio como Césares, co-imperadores de menor estatura. Sob este sistema de tetrarquia, ou governo de 4, cada imperador tinha autoridade sobre 1/4 do império, embora fosse um governo conjunto. A grande perseguição. A perseguição de Diocleciano foi a última e talvez a mais sangrenta perseguição aos cristãos no Império Romano. Em 303, estes imperadores, os tetrarcas, emitiram uma série de éditos em que revogavam os direitos legais dos cristãos e exigiam que eles cumprissem as práticas religiosas tradicionais. Ele decretava fim de todas as reuniões, deposição de todos os oficiais, o encarceramento de todos aqueles que insistiam com a desobediência. Todos os livros escritos deveriam ser confiscados e queimados. Houve uma grande destruição dos escritos nesta época. Exigiam o sacrifício universal, ordenando a realização de sacrifícios às divindades romanas. Embora as leis voltadas às perseguições estivessem sendo anuladas por diversos imperadores nas épocas subsequentes, o fim das perseguições aos cristãos foi marcado pelo Édito de Milão, de Valério Licínio e Constantino. Foram 241 anos de perseguições, mas mesmo diante de tal situação, os cristãos cresciam grandemente. O fim das perseguições. Constantino I, ou Constantino o Grande, entrou para a história romana como o primeiro imperador romano a se converter
foi concebida como uma nova Roma e rapidamente se tornou o centro político e econômico do Império. Sua criação teve repercussões também no plano eclesiástico. Enquanto em Roma a Igreja Católica adquiriu mais autoridade, em Constantinopla o poder civil controlou a Igreja. A mudança da capital imperial enfraqueceu a influência do Papado de Roma e fortaleceu a influência do Bispo de Constantinopla sobre o Oriente, um dos eventos notáveis que provocariam futuramente o grande cisma do Oriente. Constantinopla é o antigo nome da cidade de Istambul, na atual Turquia. (367 a 397 depois de Cristo), a canonização da Bíblia. Foi neste tempo que um grande teólogo da época, Atanásio de Alexandria, iniciou a cruzada por Novo Testamento canonizado. Atanásio foi o 20º arcebispo de Alexandria, como Atanásio I de Alexandria. Seu episcopado durou 45 anos, dos quais 17 ele passou exilado, em 5 ocasiões diferentes e por ordem de 4 diferentes imperadores romanos. A palavra cânon significa régua, quadro de medidas, um nivelador ou pesos ideais para equilibrar uma balança. Em relação à Bíblia, significa a regra usada para determinar se um certo livro poderia ser medido satisfatoriamente de acordo com um padrão. A palavra foi primeiramente utilizada por Atanásio no século IV. Em 367 d.C., Atanásio listou pela primeira vez nos registros da história os 27 livros do Novo Testamento. Em 397 d.C., o Concílio de Cartago deu a primeira aprovação oficial para os 27 livros do Novo Testamento. A Bíblia se tornara completa. 405 depois de Cristo, a Bíblia Vulgata. Jerônimo, em 405 depois de Cristo, levou 16 anos de sua vida para traduzir a Bíblia diretamente do hebraico para o latim. Seus pais eram cristãos e enviou Jerônimo a Roma para estudar filosofia. Lá se converteu ao cristianismo e se batizou nas águas. Isto causou um efeito profundo em sua vida. Ele dedicou toda a sua vida a aprender a língua hebraica. Aí ele se mudou para Jerusalém para viver uma vida monástica e se dedicou totalmente a esta tarefa de traduzir toda a Bíblia para o latim. Foi a primeira e por séculos a única versão da Bíblia que traduziu o Velho Testamento diretamente do hebraico e não da tradução grega conhecida como Septuaginta. No Novo Testamento, São Jerônimo selecionou e revisou textos e traduziu também para o latim. Chama-se, pois, Vulgata a esta versão latina da Bíblia. Vulgata quer dizer edição, tradução ou leitura de divulgação popular, que foi usada pela Igreja Católica Romana durante muitos séculos e ainda hoje é fonte para diversas traduções. O latim se tornara cada vez mais importante nos negócios do Império. No ano de 405 d.C., sua missão havia sido concluída e ele morreu em 420 d.C. Na verdade, este se tornou um instrumento que bloqueava qualquer outra vulgata. Foi tão altamente admirada que as gerações posteriores resolveram proibir qualquer outra tradução. O latim se tornara a língua oficial da Igreja e com isto todas as outras traduções da Bíblia foram proibidas. O bom se tornou um inimigo. Isto de fato privou o povo da Bíblia,
e deixou o mundo afundado na escuridão da Idade Média. 550 depois de Cristo. A escuridão da Idade Média. A Igreja foi o poder absoluto nesta época, mas este é um triste capítulo na história do cristianismo. A Bíblia ficaria trancada e restrita aos conventos. Foi confinada a um pedestal e poucos privilegiados a podiam ler. Este é um triste capítulo na história da era cristã que levou centenas de anos até que viesse a Reforma. Enquanto isso, a Igreja era consumida com seus objetivos políticos e isto resultou nas cruzadas e outras atrocidades. Um número incontável de vidas foram ceifadas e a Igreja institucionalizada foi responsável por tudo isto. A tradução da Bíblia em inglês, 1324 depois de Cristo, John Wycliffe. John Wycliffe nasceu em Londres em 1324 e viveu 60 anos. Ele foi como a raiz que surge em solo árido. Tinha uma mente extraordinária. Viveu numa época de transição. Aos 16 anos, mudou-se para a cidade de Oxford para estudar na Escola de Artes e fez doutorado em teologia. Nos últimos 12 anos, passou dando aulas na Universidade de Oxford. Voltando um pouco atrás, no ano de 1167, os franceses expulsaram os estudantes ingleses da Universidade de Paris. Então eles vieram para Oxford, com o intuito de construir uma universidade. Mas o povo da cidade não gostou da ideia. A não aceitação era tão grande que um grupo de universitários resolveu não ficar lá e foram para Cambridge e construíram aí outra universidade. E por 600 anos existiram apenas duas universidades na Inglaterra, uma em Oxford e outra em Cambridge. Quando Wycliffe tinha 24 anos, uma terrível peste negra assolou a Europa e por fim chegou à Inglaterra. Não havia cura. A peste atingia ricos e pobres, jovens e velhos, e isto causou grande temor no coração de Wycliffe. Mais de 200 vítimas diariamente eram colocadas em campos abertos para o enterro. Aquele luto diário continuou até que a praga tivesse dizimado centenas e milhares de vidas. Não há dúvida de que esta praga causou um grande efeito na vida de Wycliffe. Ele trouxe um incrível efeito espiritual. A convivência com a morte causou nele um grande temor de Deus. Ele passou a rever suas prioridades e perdeu todo o medo do homem. A verdade era a máxima prioridade. Ele foi transformado e passou a ter outro relacionamento com Deus. Nesta época em que ele vivia, a igreja e o Estado eram um só. Com isso, todos os dízimos que eram entregues à igreja iam para o Estado, e o Estado fazia as indicações de quais ministros iriam para as várias paróquias. Ele se tornou um reformador. Segundo ele, o que era certo, e o que era errado, errado, e discordava das muitas práticas da igreja. Assim, nasceu o reformador. De Oxford. Existiam duas frentes de batalhas. A primeira era no campo da política. Todos os cargos políticos importantes eram ocupados pelos membros do clero, e muitos eram estrangeiros, na maioria vindos de Roma. Recebiam altos salários que levavam embora para Roma. Tinham pisado em solo inglês.
Ele é implacável, determinado e fatal. É um dos maiores combatentes militares que o mundo já viu. Estrategista brilhante, comanda homens que matam com prazer para ele e morrem por ele. Tudo pela glória da Grécia. Ele é Alexandre, o Grande. No 4º século a.C., Alexandre dominava mais da metade do mundo. Mas não era suficiente. Ele queria mais. Ávido para expandir seu império, Alexandre anseia por uma nova conquista. A Índia. Tudo o que impede o líder grego são 2 rios imensos e 750 mil soldados indianos. Batalhas antes de Cristo. Alexandre, o Senhor da Guerra. 331 anos antes de Cristo. Batalha de Gaugamela. Cerca de 50 mil gregos lutam contra seus eternos inimigos, os persas. Por centenas de anos, essas 2 superpotências derramaram sangue em batalhas. Os gregos têm a metade de homens. Mas neste dia de outubro, eles terminam vitoriosos e transformam a trajetória da história. Graças à brilhante tática do comandante de 25 anos, Alexandre, o Grande. Agora é a sua hora. Alexandre tem uma espécie de aura maior que ele. Ele é bonito, musculoso e extremamente carismático. Suas tropas praticamente o idolatravam. Em menos de 5 anos, ele conseguiu organizar um grande plano estratégico na Grécia para invadir a Pérsia e destruir o Império Persa. Em 5 anos, ele conseguiu eliminar a oposição e finalmente foi capaz de forçar uma batalha terrível, onde hoje fica o Iraque, na Batalha de Gaugamela. Ele destruiu os últimos remanescentes do exército persa e, pela conquista, virou o imperador de toda a Pérsia. Há quem diga que a genética de Alexandre justifica sua grandiosidade. Acreditam que ele seja descendente de Hércules pelo lado do pai e de Aquiles pelo lado da mãe. Agora o império de Alexandre se estende da Grécia para o Egito, até o atual Afeganistão. Um dos maiores impérios do mundo. Mas o apetite de Alexandre pelo poder e glória é insaciável. 5 anos depois de derrotar os persas, ele está pronto para um novo oponente. Com seu exército de 32 mil homens, ele se posiciona na margem do rio Indo, pronto para a próxima conquista. A Índia. Foram 8 longos anos para Alexandre, que nem tinha 30 anos ainda. Agora, ele era imperador da Pérsia depois de derrotar o poderoso Império Persa em uma campanha muito sangrenta. Era o faraó do Egito. Nem precisou levantar a espada lá, eles desistiram. Agora ele ia bater na porta da Índia. De uma perspectiva geográfica e estratégica, o problema era que para chegar à Índia seria preciso atravessar 2 grandes rios, o Indo e o rio Hidáspes. Para a maioria dos exércitos, esses rios eram grandes demais para atravessar. Mas não para Alexandre, cuja perspicácia e planejamento são lendários. 2 anos antes, ele pediu para construtores de navios que fossem até a costa da Síria construírem barcos que pudessem levar suas tropas ao rio Indo. Quando Alexandre atravessa o rio Indo, ele se depara com o rei Ambi, líder de Taxila. Taxila é a capital do país de Punjab, que fica entre o rio Indo e o Hidáspes. Ambi tinha 2 opções. Podia lutar e ver sua cidade destruída e provavelmente ser enforcado. Alexandre era conhecido
por fazer exibições de seus líderes oponentes em mortes lentas, dolorosas e muito públicas. Ou ele podia colaborar, preservar a cidade e, quem sabe, até salvar seu reino. Ambi sabiamente evita o confronto. Alexandre atravessa o rio e domina facilmente Taxila, tornando-a a base de operações para a invasão da Índia. O próximo obstáculo é atravessar o segundo rio, Hidáspes. São 160 quilômetros, que já foram contabilizados por Alexandre. O exército não podia carregar barcos grandes por 160 quilômetros da Índia até o Hidáspes. Então quebraram em pedaços e transportaram as peças. Eles eram barcos desmontáveis, cuja carcaça podia ser feita e o revestimento transportado em baldes de marinheiros individualmente. Era só atravessar o rio e montar todas as coisas alguns dias antes. Alexandre leva 2 meses para chegar ao rio Hidáspes. Ele comanda 23 mil infantarias e 9 mil cavalarias. Um exército leal, comprometido. Muitos estavam com Alexandre desde o início, atraídos pelo poder de sua personalidade e sonhos de glória. Eles lutavam por honra e glória individuais. Todos os seus mitos eram de grandes guerreiros, desde Agamenon 1000 anos antes até Aquiles, Hércules. Todos eles foram grandes guerreiros. Conseguiram tudo porque eram grandes guerreiros. Então, essencialmente, ser um herói para o Alexandre, ser um guerreiro profissional, buscando sempre mais e mais glória, acho que psicologicamente isso virou seu ideal de vida. O adversário de Alexandre do outro lado do rio Hidáspes é um guerreiro igualmente orgulhoso e valente. O rei Porus, de Paurava. Porus vem de uma geração de reis guerreiros. Com 1,80 m de altura, Porus é gigante para os padrões do 4º século a.C. Em seu estilo de praxe, Alexandre I tentou a conquista diplomática. Ele convidou Porus para uma reunião. Alexandre estava praticamente oferecendo uma chance de evitar a destruição, se ele prestasse tributo e repassasse o trono pacificamente. Porus não só se recusa a se render, mas também desafia o lendário Alexandre o Grande para lutar. Ele diz: sim, eu vou te encontrar, no campo de batalha. Porus está preparado para defender seu reino a qualquer custo. Porus tinha sob seu comando cerca de 30 mil tropas de infantaria, 2 mil cavalarias e 300 carruagens. Mas ele tinha uma coisa que nem Alexandre nem os gregos tinham visto antes. Ele tinha 200 elefantes prontos para a batalha. O elefante era um instrumento de guerra altamente desenvolvido no exército indiano. Levava cerca de 10 anos para treinar um elefante e eles eram muito bem treinados. Eles respondiam por nomes, eles respondiam por assovios e eles brigavam. Então, vamos imaginar o que estava acontecendo. Nós tínhamos o Porus na margem oriental do rio Hidáspes, pronto para combater a travessia de Alexandre. Na margem ocidental, o exército de Alexandre. E entre eles, temos um rio bastante largo, bem profundo e muito agitado, o rio Hidáspes. Alexandre estava diante de um grande desafio. Como atravessar o rio com seu exército de 32 mil homens, mantendo o elemento crítico da surpresa? Mas como? Bom, se ele passasse embaixo do nariz de Porus, suas tropas seriam mortas. O exército indiano facilmente os pegaria com as flechas no meio do rio. Ou então, quando chegassem à margem. Alexandre precisava de um plano tático e colocou em movimento o que se tornaria uma brincadeira incrível de gato e rato com Porus. Na dúvida, disfarce e engane. Ele começou com o simples ato de pedir trigo para suas linhas de suprimentos. Carregamentos de trigo começaram a chegar. O motivo disso é psicológico. Era fim da primavera, início de verão. A gente conclui que eles não tinham intenção de atravessar antes de mudar a estação, quando o rio estaria corrente e a profundidade reduzida. Agora que Porus estava convencido de que a guerra não aconteceria tão cedo, Alexandre mobiliza seus homens. A segunda decepção foi começar a deslocar os elementos do seu exército, a maioria da cavalaria, mas algumas infantarias tinham que marchar na margem do rio, para cima, para baixo, para cima, para baixo. Inicialmente,
O que isso indica, se você fosse o Porus? Que ele está buscando um local para atravessar. Ele podia agir mais tarde, mas estava procurando um lugar para atravessar. Isso é bom. Você descobre onde ele vai atravessar e depois vai posicionar suas forças contra ele. Então Porus puxou o exército e começou a seguir o Alexandre na margem oposta. Porus espelha seu exército todo no movimento das tropas gregas. Isso dura 1, 2 semanas. E Alexandre sempre volta para o campo até Porus concluir que isso era inútil. Sabe, ele podia estar procurando um ponto para atravessar, mas não tinha por que movimentar o exército todo para cima e para baixo. Então, em vez de fazer isso, Porus instala piquetes do outro lado do rio. É exatamente o que Alexandre quer. Em seguida, ele ordena que seus homens iniciem o segundo passo de seu plano bem magistrado. A missão deles, lançar fogo, fazer barulho e chamar a atenção dos outros toda a noite. O que Alexandre faz, de novo, é condicionar o exército de Porus ao barulho na margem do rio. Alexandre então atinge uma vantagem tática muito importante. Qual seria essa vantagem? A habilidade de mover o exército do seu lado da margem do rio sem provocar uma resposta tática por parte do inimigo. Em essência, ele baixou o nível de ansiedade, baixou o nível de atenção de Porus e seu exército. Finalmente, após 2 meses sob o manto da escuridão, Alexandre afasta um contingente de tropas do campo. Como estava condicionado, Porus nem percebe. Alexandre nunca quis esperar para atravessar o rio. Tudo o que ele fez até esse ponto foi criar um cenário para atravessar o rio sem alertar os indianos. E, por isso, ele ganhou vantagem tática. É completamente brilhante. Ele já sabia exatamente onde atravessar e faria isso naquela noite. O que ele faz? Ele tem a ajuda de 10.000 infantarias e cerca de 6.000 cavalarias gregas e mais 1.000 arqueiros montados para se deslocar 28 quilômetros acima da margem. Mas Porus não seria o único a se surpreender. Para Alexandre, o rio Hidáspes também traria surpresas. Meia-noite, 326 anos antes de Cristo. Alexandre o Grande está prestes a atravessar um rio na Índia com 20.000 soldados. Uma surpresa que levou 2 meses. Horas antes, Alexandre afastara suas tropas do campo principal acima do rio Hidáspes. É aqui onde eles vão atravessar. O exército de Alexandre é uma máquina de combates bastante experiente. Durante a maior parte da década, eles inovaram cada batalha militar. Um dos maiores desafios fora 3 anos antes, contra os nômades da Ásia Central. A batalha devastou Bactria e Sogdiana, onde hoje estão o Afeganistão e Paquistão, províncias a leste do imperador de Alexandre. O problema de Alexandre com essas províncias mais afastadas do leste era que elas não eram estados-nações. Na verdade, elas aglomeravam tribos, tribos étnicas que lutavam entre si, como acontece hoje com o Paquistão e Afeganistão. Então ele queria, essencialmente, acabar com essas revoltas. Os asiáticos centrais eram tribos pastorais nômades ao redor do Mar Cáspio. Eram excelentes atiradores e durões. Isso era preciso para sobreviver nas montanhas do Afeganistão. Eles são mestres em arquearia montada. Mas Alexandre e seus homens não eram treinados nem equipados para sobreviver a esse tipo de ataque. O estilo grego era se movimentar de uma vez em uma falange. Várias fileiras de soldados juntos. Mas este novo inimigo, esses combatentes tribais da Ásia Central, usam arqueiros sobre cavalos que lançam flechas ligeiras fatais. Tudo que esses arqueiros usam é leve e móvel. Eles atingem os inimigos com várias flechas ou dardos e logo recuam. Para combater essa nova ameaça, Alexandre reestrutura seu exército e adota cavaleiros arqueiros em suas tropas.
No fim, ele praticamente reconfigurou seu exército, basicamente com recursos persas. Deixou tudo mais leve, usando infantaria leve persa. Algumas pesadas, mas a maioria era infantaria e cavalaria leves. A batalha testou forças móveis, o que Alexandre precisava para conquistar a Índia. Depois de 2 anos de guerra nas províncias orientais e tendo tido sucesso, Alexandre agora virava seus olhos ambiciosos para o leste da Índia. Mas ele sabe que enfrentará um oponente formidável. O exército do rei Porus tem uma longa e sangrenta história. Na época, a Índia era dividida em 16 reinos regionais que sempre lutavam entre si por dominância. Guerra era o estado normal das coisas. Assim que um rei ganhava poder, ele começava a atacar os vizinhos. A tradição guerreira da Índia data de mais de 1000 anos, quando as tribos arianas chegaram ao centro da Eurásia. Foi uma das maiores migrações da história. Se você quiser saber como eles eram, é só ligar a televisão e assistir às tribos afegãs. Toda aquela fileira ao norte de montanhas não sofreu nenhuma mudança desde o século XVIII. Então os arianos eram assim, eles eram altos, escuros, olhos escuros, tinham barba e cavalos e carruagens. Então eles conquistaram rapidamente a Índia. Muito ainda se discute sobre os arianos. Nós sabemos que eram guerreiros brutais e foram eles que introduziram o cavalo e as carruagens ao subcontinente indiano. Carruagens trazem mobilidade e velocidade ao campo de batalha. Elas tornaram possível a conquista do subcontinente pelos arianos. Também sabemos que cerca de 1 milênio depois da invasão dos arianos, a Índia era dominada por uma classe de guerreiros, cujas tribos viviam constantemente em guerra. A Índia tinha muito ouro e depósitos de metais. Eles tinham recursos e habilidades para produzir armas sofisticadas como qualquer outro exército. No Ramayana, um épico indiano dos primeiros séculos antes de Cristo, o vilão, Ravana, é visto carregando 18 armas diferentes em suas múltiplas mãos. Ele tem um dardo, uma espada, 3 tipos diferentes de machados. Ele tem de tudo. Esse arsenal representa o que vários exércitos indianos normalmente usavam naquela época. Os reinos antigos da Índia realmente aperfeiçoaram a arte da guerra. Uma arte que Porus dominava. Agora ele aguarda para defender a Índia contra seu mais novo invasor, Alexandre. Porus acredita que ele ainda tem tempo para descobrir quando Alexandre atravessará o rio. Mas está enganado. Alexandre está atravessando o rio agora, 27 quilômetros acima. 10.000 tropas gregas, 6.000 cavalarias pesadas e 1.000 cavaleiros arqueiros se jogaram no rio selvagem. Chovia, era madrugada e havia nuvens. Estava tudo preto. E eles mergulharam nessas águas violentas quase cegamente. Absolutamente assustador. A corrente agitada atinge os barcos frágeis dos gregos. Alguns soldados usam sacos de pele de cabra com palha para não afundar. Os cavalos nadavam atrás deles ou eram puxados pelas rédeas. E era noite. Atravessaram o rio de noite, uma manobra bem difícil. Pior, começou a chover. E o vento começou a soprar. Uma tempestade horrenda se iniciou e acabou sendo vantagem para o Alexandre, porque disfarçava o barulho deles e mantinha os piquetes de Porus escondidos. Alexandre está certo de que escolheu bem o ponto de travessia. Mas o que ele pensa ser a outra margem do rio, na verdade, é uma ilha que divide o rio. Ele atravessou o rio, ganhou a ilha, atravessou a ilha numa passagem estreita onde podia esconder suas tropas de Porus e, para seu desespero, descobriu que não era a outra margem, não era a outra margem, era só outra ilha. Escondidos na primeira ilha, eles descobrem outra ilha. Os gregos ainda têm mais 2 travessias pela frente. E o tempo está acabando. Alexandre cometeu um de seus poucos erros nessa vez. Quando ele localizou o ponto de travessia, não enviou nadadores até lá. Ele só viu uma ilha e a margem atrás. Acontece que o que ele viu não era a margem, mas outra ilha. Ele disse, meu Deus, o que vamos fazer?
era muito fundo, então eles andaram para cima e para baixo até acharem um local para atravessar onde a água ficasse no peito. Eles atravessaram com a água no peito, nadando, carregando o equipamento para outra ilha e finalmente para outra ilha. Pela manhã, molhados, famintos e com frio, eles chegaram à outra margem. Em pouco tempo, os piquetes se organizaram e mandaram um recado para o Poros. O Alexandre conseguiu atravessar o rio e está vindo em sua direção. Agora Poros tem um dilema. Seu mensageiro disse que Alexandre atravessara o Hidáspes. Porém, do outro lado do rio, tinha uma grande tropa grega. Alexandre sabiamente dividira suas tropas na noite anterior. Cerca de 15.000 atravessaram o rio, mas 12.000 ficaram no campo. Isso é chamado de força de aprisionamento. Manteve o Poros parado sem ter ideia se o Alexandre iria atacar mesmo ou então desviar. Seria um desvio de tropas. E a força principal atravessaria o rio para pegar o Poros junto das tropas? Ou seria o ataque principal? Diante deste dilema, Poros toma uma decisão. Ele envia uma pequena força militar para confrontar os gregos que atravessaram o rio. Mantendo sua força principal parada, ele praticamente se limitou a pensar que a força principal dos gregos ainda estava à sua frente, bem do outro lado do rio, e a que estava vindo era uma pequena força. Poros envia apenas 2.000 das 4.000 cavalarias pesadas e 200 das 300 carruagens a norte para encontrar o inimigo. Esta força era comandada pelo filho de Poros, também chamado Poros. Ao mesmo tempo, Alexandre reúne seus homens exaustos em direção ao sul, liderando a cavalaria pesada. Atrás deles estão os cavaleiros arqueiros asiáticos e, em seguida, a infantaria. Mas assim que Alexandre visualiza a cavalaria e carruagens de Poros, ele para. E sob a imensa pressão do campo de batalha, reconfigura suas tropas na hora. Alexandre é brilhante para saber exatamente como e quando mudar seu ataque ou defesa a qualquer momento. Ele viu como o exército de Poros estava configurado e imediatamente recuou sua cavalaria pesada. Cavalaria pesada contra carruagens e mais cavalaria pesada não lhe dava a melhor das vantagens. Seria melhor taticamente enviar a cavalaria leve para lutar e tentar parar o movimento do exército. Foi o que ele fez. Ele enviou os cavaleiros arqueiros iranianos, um truque que ele aprendeu lutando contra esse mesmo povo, nas conquistas a leste do Império Persa. A cavalaria leve de Alexandre colide com a pequena força militar de Poros. E assim, a Batalha do Rio Hidáspes se inicia. ...326 anos antes de Cristo, a Batalha do Rio Hidáspes, uma das mais brutais da história, começou. A infantaria leve de Alexandre o Grande ataca os indianos com flechas. Os arqueiros gregos têm um arco leve e sofisticado. Feito de chifre animal, ele é envolto de tecido de cervos selvagens ou antílopes. Os cavaleiros arqueiros de Alexandre eram de atacar e correr, atacar e correr. Eles não usavam armadura, e não era preciso. Eles nem se aproximavam do inimigo, e nesse caso não precisavam mesmo, porque os indianos não tinham arqueiros. Luvas espessas protegem suas mãos. Seus corpos eram protegidos por uma armadura surpreendentemente firme. Era praticamente como um tipo de colete antibalas atual. Imaginem 2 camadas de algodão, talvez, ou até de lã, e entre todas essas camadas havia algodão não processado. Acreditem ou não, as fibras de algodão não processado são suficientes para parar uma flecha. Os cavaleiros arqueiros de Alexandre param as forças indianas e impedem sua mobilidade. O objetivo deles era tirar a energia do ataque dos indianos e assim os pressionar. E é isso que acontece. Quando eles estavam reunidos, quase imóveis, Alexandre enviou seus esquadrões pesados de cavaleiros gregos e eles atacaram exatamente no meio da multidão de cavalarias indianas. O copis foi criado para abate. Ele tem uma lâmina inclinada para dar o máximo de impacto em um ataque por baixo.
Uma vez instrumento de açougue, funciona bem com carnes e inimigos. Os arqueiros indianos lançam uma torrente de flechas contra as tropas de Alexandre. Mas um pequeno escudo de madeira, coberto de bronze, protege as tropas gregas. As flechas indianas cumprem seu papel, mas as condições do campo de batalha favorecem Alexandre. A chuva do dia anterior transformou o campo de batalha em pura lama. As carruagens pesadas não conseguiam manobrar suas rodas de ferro. São totalmente inúteis na lama. Os indianos estão em menor número e menos equipados. Cerca de 500 cavaleiros indianos são mortos. As carruagens nunca chegaram na batalha. Ou, se chegaram, foram completamente inúteis. E seriam inúteis ainda mais contra cavalarias que podiam cercá-las. Entre os mortos está o jovem Porus. Então Alexandre basicamente destruiu e tirou de cena aquela força de reconhecimento que o Porus havia mandado. Os sobreviventes recuaram para o campo de Porus. Eles contaram que seu filho estava morto e que Alexandre estava liderando as tropas principais. E que estavam a caminho. Agora, Porus entende que o contingente grego do outro lado do rio era apenas uma força fixa para paralisá-lo. Nesse momento, Porus faz o seguinte. Ele ainda corre o risco de um ataque pelo rio. Então, ele deixa uma retaguarda ali para se defender do ataque, caso ele aconteça. Então, ele tira o resto do exército do campo e começa a se deslocar para cima, ao encontro de Alexandre. 3 horas depois, eles param em um certo ponto. O que a gente sabe através dos livros é que Porus posicionou seu exército no primeiro lugar em que viu chão firme. Por que ele queria chão firme? Por 2 motivos. Primeiro, tinha 200 carruagens a seu dispor. Segundo, os elefantes. Elefantes são pesados e não podem escorregar no campo de batalha. Porus posiciona seu exército. Poucos quilômetros ao norte, Alexandre pede reforço. Antes de atravessar o rio, além de dividir suas forças, Alexandre também posicionará uma força reserva entre o campo principal e o ponto de travessia. Então ele não tinha dividido o exército em 2 na noite anterior. Ele tinha dividido em 3 forças. E essa reserva de cerca de 4.500 infantarias e 3.000 cavalarias são tropas dispostas. Eles tinham dormido, tinham marchado metade do percurso da tropa principal e não tinham visto o combate ainda. Os reforços atravessam o rio e se unem ao contingente de Alexandre. Então agora sabemos o tamanho da força das tropas de Alexandre. Algo aproximado a 8.000 cavalarias e algo aproximado a 15 ou 16 mil infantarias. Mas os homens de Alexandre estão muito dispersos. A cavalaria está à frente, com as tropas exaustas horas atrás. Quando Alexandre se aproxima do campo de batalha e, nesse momento, vê o exército de Porus, ele está numa situação em que precisa retardar a batalha. Como fazer isso? Ele pega seus cavaleiros arqueiros iranianos e os joga para frente. E eles começam a subir e descer o percurso atirando flechas. Esta é a hora em que Porus devia ter atacado. Talvez não estivesse pronto. Talvez ele não estivesse em seu momento mais agressivo. Não sabemos. Mas parece que ele ia aceitar a batalha que Alexandre começaria. Porus deu tempo para que as tropas de Alexandre chegassem e estudassem a formação do seu exército. À frente, uma fileira de 200 elefantes de guerra. Atrás dos elefantes, uma fileira ainda maior de 30.000 tropas. E em cada ponta, uma brigada de 1.000 cavalarias para proteger os flancos. A infantaria de Alexandre tinha metade de homens. Então, melhor era fazer uma luta de cavalarias em vez de infantarias. Tem um problema. Elefantes. O historiador romano Cúrcio descreve a cena. As bestas estavam posicionadas entre fileiras de homens armados, a uma distância gigantesca, enquanto o próprio Porus quase excedia o tamanho da estatura humana.
A besta em que estava montado parecia aumentar sua altura. A cavalaria macedônia nunca tinha visto tantos elefantes. Agora, os combatentes individuais não eram tanto problema, eram os cavalos. Os cavalos não conheciam aqueles elefantes e o cheiro, som e visão deles apavoraram a cavalaria macedônia. Alexandre precisa rever seu plano tático para usar a cavalaria efetivamente. Ou esta batalha, sua melhor chance de conquistar a Índia, será perdida. Alexandre concluiu a difícil missão de atravessar o rio Hidáspes. Ele derrotou uma pequena força indiana. E agora ele está prestes a atacar todo o exército indiano. A infantaria indiana era 2 vezes maior que a grega. Alexandre sabia que seu diferencial era a cavalaria 4 vezes maior que a de Poros. Então agora o jogo era como lutar uma guerra que não é a da infantaria. Alexandre tinha uma habilidade fenomenal de ler rapidamente um campo de batalha e formular uma estratégia para ganhar vantagem. Alexandre posiciona seu esquadrão de 4.000 cavalarias na direção do flanco esquerdo de Poros. Poros tem apenas 2.000 cavalarias. 1.000 em cada ala. Poros ordena que sua cavalaria à direita troque de posição e fique atrás da linha de combate, para reforçar a ala esquerda. Este era o erro que Alexandre esperava. Agora Alexandre pede para que Quenos, um dos seus comandantes de 2.000 cavalarias que se direcionavam para o flanco esquerdo de Poros, troquem de direção e ataquem o lado direito, indefeso. Os 2.000 cavaleiros chegam na ala direita. Não tem ninguém para lutar. Eles avançam e se posicionam atrás dos indianos. É uma situação bizarra elaborada pela tática brilhante de Alexandre. Enquanto Quenos e 2.000 cavalarias se posicionam atrás dos indianos, Alexandre dá ordens para que os arqueiros bombardeiem a cavalaria indiana com tiros e tiros de dardos fatais. Então, Alexandre guia sua brigada de elite de 2.000 cavalarias furiosamente, direcionando-se para a direita, passando pelo flanco esquerdo de Poros. Poros faz o que qualquer comandante faria. Ele tenta expandir seu flanco esquerdo. Então, ele pegou a ala esquerda e pediu para se reposicionarem mais para o lado esquerdo. Eles saíram de posição, se posicionaram para marchar e começaram a se deslocar para a esquerda, para evitar o cerco. Com os indianos marchando para a esquerda e Quenos em movimento, Alexandre muda de direção novamente. Em vez de envolver o flanco esquerdo de Poros, de repente, ele vira para dentro e corta a ponta esquerda do corpo principal do exército. Ao mesmo tempo, Quenos, que havia percorrido todo o campo de batalha, chega onde chamamos de centro de gravidade, ou o ponto crítico da batalha. E bang! Ataca a ala esquerda do exército de Poros. Agora, Poros está exatamente onde Alexandre queria. Sua ala esquerda está rachada, a cavalaria destruída. O Alexandre sempre parecia, em qualquer batalha que lutava, ele sempre parecia estar no ponto crucial, onde a tática mudava. O ponto crucial, onde em vez de ir para fora, vinha para dentro. Onde atravessava a lacuna, em vez de ir por fora. Como fazer isso e, ao mesmo tempo, auxiliar seus homens, é um talento raro. Agora Alexandre desloca sua infantaria pesada contra o meio do exército. Mas Poros não desiste. Ele manda os arqueiros atacarem. O arco indiano tem 2 metros de bambu forte e flexível. Para estendê-lo totalmente, o arqueiro deve firmá-lo no chão e segurar com o pé. O tamanho enorme resulta em uma força inigualável. As flechas com ossos afiados ou pontas de metal podem perfurar qualquer armadura. Mas devido ao tempo, os arcos são ineficazes. Choveu na noite anterior.
E todos aqueles milhares de cavalos, homens e elefantes deixaram o chão lamacento. O exército indiano não tinha costume de lutar em épocas de chuva. Os arqueiros não conseguiam prender as flechas. Azar de Poros. Ele perdeu uma de suas armas mais poderosas. Com a ala esquerda destruída, o exército de Poros fica reduzido à infantaria, aos elefantes treinados para a guerra e arqueiros. Não era só lutar contra o elefante. Em cima dele havia o que chamavam de Howdah, que era um arqueiro. Eles tinham um esquadrão de 13 tropas em volta, da mesma forma que usamos tropas para proteger tanques hoje. Mas os elefantes têm um ponto fraco: os olhos. A infantaria grega tenta atingir seu alvo. Imagine o que acontece se um elefante é atingido no olho. Ele vai à loucura. O elefante é um animal muito grande. Em meio ao caos, Alexandre ataca o centro do grupo e aniquila o flanco. Apesar de encurralado pelos dois lados, Poros persiste. O exército começa a se desmoronar sozinho, num grupo gigante de 10, 12 mil homens, animais, carruagens, burros, cavalos. Eles não podiam se mexer e a infantaria não parava de pressionar. A cavalaria pressionava pelos lados. Nesse tipo de batalha, se não houver espaço aberto, não dá para ter casualidades, mas se você fecha o combate, fica terrivelmente perigoso, porque não dá para se mexer. Não dá nem para fugir. O problema nessa batalha é que não dava para fugir. Combate brutal de homem para homem. Animais em pedaços. A batalha de Hidáspes acaba em um massacre violento. Alexandre e suas tropas gregas estão destruindo o exército da Índia na batalha do rio Hidáspes. Alexandre manda o restante da sua cavalaria girar em círculos ao redor daquela massa de homens apavorados. O exército de Poros é pego em uma armadilha. É impossível se mexer. 10 mil seres humanos pressionados por outros 8 mil seres humanos num caldeirão de massacre. Os gritos de animais, os barridos de elefantes machucados, por exemplo, o relinchar de um cavalo em dor. Lembrem que se alguém caísse, se um cavalo escorregasse no chão ou acabasse se machucando, ou se por acaso um homem caísse do cavalo, estariam mortos. Seres humanos foram esfaqueados e golpeados, barulho, gritos, e o campo de batalha rapidamente ficou coberto de sangue, entranhas e pedaços de carne humana. E o cheiro, o cheiro, o cheiro, o cheiro. Os elefantes, quando se machucam, como muitos animais, defecam. Imaginem isso também. O barulho e o cheiro e o terror humano eram completamente terríveis. Cerca de 7 horas após o início da batalha, o exército de Poros está praticamente destruído. Mas Poros sobrevive. Não foram completamente destruídos, mas provavelmente 3/4 do exército foi morto. O próprio Poros estava bastante machucado, mas continuou a lutar. Alexandre admira a coragem e determinação de Poros em continuar a lutar diante da derrota certa. Alexandre reconhece em Poros um espírito guerreiro familiar. Ele não queria matar o homem que aprendeu a respeitar. Então ele envia um mensageiro para pedir uma reunião. O historiador grego Arriano lembra a conversa. Alexandre foi o primeiro a falar. Ele disse: "O que acha que devo fazer com você?" "Trate-me como um rei", Poros respondeu.
Alexandre fica tão impressionado com a dignidade e compostura de Poros que decide deixá-lo como rei e manter seus territórios e súditos. No final das contas, Alexandre, na Batalha do Rio Hidáspes, mostrou sua tática brilhante. Era um cara que lia o campo de batalha. Ele tinha o que Napoleão gostava de chamar de coup d'œil, ou golpe de visão. Olhando o terreno, observando a posição das forças, ele é capaz de organizar rapidamente, nesse caso, um plano tático para sua própria vantagem. Com a vitória em Hidáspes, Alexandre o Grande deu seu primeiro passo na fronteira da Índia. Mas também é seu último. Conforme ele avança no país, vários estados aglomeram suas tropas e se unem contra o invasor. Na próxima batalha, Alexandre é confrontado por 300.000 tropas indianas. Na tentativa de conquistar a Índia, ficamos com a sensação de que a análise de inteligência estratégica de Alexandre não foi tão boa quanto no passado, porque qualquer visão razoável do que acontecia na Índia na época nos levaria à conclusão de que seria uma missão militar quase impossível para um exército pequeno de gregos. Agora, os homens de Alexandre percebem que o objetivo de seu líder se tornou uma missão suicida. Eles têm lutado arduamente e a revolta está no ar. Ele tentou convencê-los a continuar. Ele era inspirador, suas tropas eram leais, mas elas não aguentavam mais. Alexandre, em constante harmonia com seus homens, acaba cedendo à vontade das tropas e se direciona ao sul, de volta à Babilônia, onde hoje fica o Iraque. Mas sua aventura no Oriente pode ter-lhe custado a vida. O mais provável é que ele tenha morrido de malária na Babilônia. Segundo a história diz, ou ao menos os livros dizem, porque ele era considerado o faraó do Egito. O corpo dele foi enviado ao Egito, onde foi embalsamado e colocado em um caixão de cristal. Alexandre o Grande, um dos estrategistas militares mais brilhantes da história, morreu aos 33 anos. O conquistador da maior parte do mundo de hoje. Sua história e liderança continuaram a inspirar grandes militares da história. Durante a Primeira Guerra do Golfo de 91, o general Norman Schwarzkopf destacou uma página do livro de Alexandre o Grande sobre suas estratégias militares. Com Alexandre, o general Norman essencialmente simulou um ataque principal nas forças do Iraque que ocupavam Kuwait no sul. Mas suas tropas principais, tanques modernos, cavalarias pesadas, se deslocaram centenas de quilômetros a oeste, até o flanco direito dos iraquianos. É a estratégia de Alexandre, destruir totalmente o exército iraquiano. A guerra da Operação Tempestade do Deserto terminou em 100 horas. Essa foi uma ação de cerco de sucesso, da qual o Alexandre teria muito orgulho. Alexandre o Grande lutou por mais de 11 anos e 30.000 quilômetros, sem nunca perder uma batalha. Ainda assim, ele não parecia satisfeito. É uma das questões históricas mais interessantes ter atingido todos os objetivos estratégicos que ele queria, com todas as chances, aliás. Por que Alexandre continuava querendo cada vez mais? Porque nunca bastava. Acho que ele é um personagem muito curioso psicologicamente, mas basicamente ele é um grego tradicional. Quando olhamos a história da Grécia, soldados gregos não lutavam por razões estratégicas ou objetivos políticos. Isso vem muito tempo depois, porque não fazia sentido ser grego. Não havia uma nação grega, por assim dizer. Mas por que eles lutavam? Eles lutavam por honra e glória individuais. Um criador de impérios com uma sede insaciável de glória. Alexandre disseminou a cultura grega pelo mundo e morreu desejando outras conquistas. E se aventuraram pelo Atlântico em direção ao Equador. Em suas frequentes viagens pelo Mediterrâneo, os fenícios levavam dois produtos não comerciais muito importantes: o seu alfabeto e a sua religião. O alfabeto, o primeiro a ser inventado, surgiu por volta de 1400 a.C.
Era uma grande evolução perto dos complicadíssimos e imprecisos sistemas cuneiforme e hieroglífico usados na Mesopotâmia e no Egito. O alfabeto fenício, mais tarde, serviria de base para os alfabetos grego e romano e posteriormente serviu de inspiração para o alfabeto inglês. O principal deus fenício era Baal, ou Bali. O termo Baal refere-se, na verdade, a várias deusas da fertilidade dos cananeus e dos fenícios. Os cananeus eram essencialmente um povo agrícola que adorava uma variedade de deuses agrícolas e da fertilidade. Baal era o deus das tempestades e o deus da chuva. E, como deus da chuva, ele fertilizava o gado e os campos. Por exemplo, pois, através da chuva, o gado engordava. Aprendemos muito sobre esses deuses Baal em textos fenícios da cidade real de Ugarit. Esses textos nos deram uma imagem de Baal que, ironicamente, o retratam como tendo características muito parecidas com o Deus da Bíblia. Por exemplo, por ser o Deus das tempestades, Baal cavalga as nuvens. Exatamente como o Salmo 104 relata que Deus da Bíblia cavalga as nuvens e o vento. Baal, como Deus da Bíblia, era um juiz e garantia a justiça. Eu acho que esses paralelos sugerem que os antigos israelitas, sobretudo durante o século VIII e IX, lutaram muito no seu íntimo para decidirem a que Deus eles seriam leais. Mais tarde, os hebreus migraram para o que a Bíblia chama de terra do leite e do mel. Esta é a região conhecida como Canaã, Palestina e, desde 1948, Israel. Em meio ao tumulto dos séculos XII e XIII a.C., várias cartas hititas com escrita cuneiforme falam sobre um povo do Ocidente chamado Arriauans. Os egípcios os chamaram de Aquish, e Homero chamou-os de aqueus. A história chamou-os de gregos. Os gregos surgiram na Grécia por volta de 1600 a.C. São diferenciados de seus antecessores na Grécia, porque eles falavam grego e seus antecessores não. E adoravam deuses e deusas gregos, aqueles que conhecemos como Zeus, Hércules, Atena e outros. Eles se estabeleceram na Grécia por volta de 1600 a.C. e durante os 2 séculos seguintes tornaram-se muito poderosos e muito ricos. Grande parte desse poder e riqueza veio de sua habilidade militar, de saberem lutar contra invasores e guerrear como mercenários em outras terras, mas também enriqueceram com o comércio. Nesse ponto, eles se parecem muito com os fenícios, pois comercializavam no leste do Mediterrâneo e também no oeste. Sabemos que esses gregos da Idade do Bronze avançaram a oeste até a Itália, pois algumas de suas cerâmicas foram encontradas lá, assim como foram encontradas no leste. Os arqueólogos descobriram que os gregos da Idade do Bronze, também chamados de gregos micênicos, comercializaram e lutaram por toda a bacia mediterrânea. Eles se desenvolveram entre 1600 e 1200 a.C. e trouxeram seus tesouros e saques de volta às cidadelas de Micenas, Tirins, Tebas, Orcômenos e Pilos. Os gregos micênicos às vezes se ofereciam como mercenários no estrangeiro. Numa dessas aventuras, eles viram as grandes tumbas do Egito. Viram os rituais místicos egípcios na preparação dos mortos para o pós-vida. Impressionados com esses rituais, os gregos micênicos os adaptaram às suas próprias crenças. No fim do século XIII a.C., as cidadelas micênicas, a capital hitita na Anatólia e a cidade mesopotâmica de Ugarit estavam em ruínas. Piratas vagavam pelo Mediterrâneo e as grandes civilizações da Idade do Bronze ruíram sob seu próprio peso militar.
Demoraria séculos para a Grécia voltar a exibir algum sinal de vida. Uma questão muito debatida por estudiosos é por que houve a Idade das Trevas. Por que esses grandes centros políticos, administrativos e militares existentes em volta da Grécia ruíram? Um estudioso chamado Robert Drew sugeriu que, na verdade, a classe baixa, os trabalhadores, os que serviam no segundo escalão do exército, é que se tornaram muito poderosos e passaram a comandar todas aquelas comunidades, tomando as cidadelas e fortificações das pessoas que anteriormente as dirigiam. Como resultado desse levante, que Drew acredita ter abrangido toda a parte oriental do Mediterrâneo, nós vemos a queda quase literal no caso de algumas comunidades, mas figurativa no caso de outras, dessa cultura do fim da Idade do Bronze. E muita coisa que fazia parte da cultura, as grandes cidadelas fortificadas, os governos centralizados, os arquivos e os depósitos, exigiam muitos funcionários que pudessem cuidar e também escrever, para manter registro de tudo. Uma vez que tudo isso acabou, a necessidade de escrita também acabou e então veio a Idade das Trevas, sobre a qual não existe absolutamente nenhum registro escrito. Os gregos sofreram terrivelmente. Após a ruína da civilização micênica no fim da Idade do Bronze, eles saíram das cidades em grande número, retornando ao campo ou se lançaram ao mar em busca de sustento. A Grécia perdeu quase 90% de sua população. Os sobreviventes viviam na pobreza e na ignorância. Bolsões de cultura grega subsistiram em Atenas e em comunidades do mar Egeu ao longo da costa jônica da Anatólia. Aqui os gregos preservaram a memória da gloriosa Idade do Bronze, formulando os épicos da Ilíada e da Odisseia. Por volta de 800 a.C., a população grega começou a crescer de novo. Os marinheiros passaram a comercializar com os fenícios, aprenderam seu alfabeto e voltaram para casa para difundir seu novo conhecimento. A cultura grega começou a florescer, produzindo uma era conhecida como Idade Geométrica. Isso aconteceu entre os séculos IX e VIII a.C., um tempo caracterizado por esculturas e pinturas em vaso decorados com linhas e curvas geométricas que representavam tanto formas humanas quanto abstratas. Os gregos começaram a usar o alfabeto fenício para registrar seus poemas dedicados aos deuses. Mais tarde, escreveram os épicos heróicos, inclusive aqueles atribuídos a Homero. Embora as cidades-estados gregas fossem muito competitivas e belicosas, elas começaram a se reunir a cada 4 anos em santuários pan-helênicos recém-instituídos, que na verdade eram locais para reuniões nacionais. Aqui os gregos honravam seus deuses competindo entre si em disputas atléticas e poéticas. Tanto Hesíodo quanto Homero usaram seu aguçado intelecto grego para modificar e realçar antigos épicos que eram transmitidos oralmente desde a Idade do Bronze. A Ilíada e a Odisseia não podem de forma alguma ser subestimadas quanto à influência que exerceram sobre a cultura grega. Foi das páginas de Homero, tanto da Ilíada quanto da Odisseia, que poetas posteriores extraíram personagens e situações para suas poesias e peças dramáticas. Foi de Homero também que pintores de vasos e escultores tiraram cenas e personagens para suas criações. Por exemplo, vários vasos pintados em Atenas no século VI e V a.C. tiraram de Homero as características dos grandes heróis Odisseu e Teseu e Hércules e Aquiles, muitos dos heróis celebrados e cantados nos poemas de Homero. Enquanto Homero cantava feitos da guerra de Troia, Hesíodo cantava sobre a criação do mundo. Homero e Hesíodo preservaram assim as tradições religiosas da Idade do Bronze, reafirmando-as em termos que refletiam os avanços intelectuais de sua própria era. As divindades de origem grega incluíam Hera, deusa da fertilidade, do casamento e do parto, idolatrada na planície agrícola de Argos. Havia Deméter, a deusa da agricultura,
que regia os ciclos anuais de colheita da vida e da morte. E Ártemis, deusa semelhante à mãe natureza, era idolatrada em Dilos e Éfeso, na Anatólia. Entre as divindades gregas de origem estrangeira estão Apolo, do norte, Afrodite, baseada em Ishtar, no leste, e o deus da tempestade, Zeus, derivado da cultura indo-europeia em geral. Cerca de um século depois de Homero, os atenienses, por volta de 600 a.C., reuniram estas e outras divindades num panteão canonizado de 12 deuses olímpicos. À medida que a cultura grega florescia, seus deuses se assemelhavam mais a criações de arte que a inspirações para a idolatria. Os gregos aprenderam a construir imensos templos de pedra com os egípcios. Mas esses templos não eram locais de reunião. Eram construções luxuosas para abrigar estátuas dos deuses. Os gregos decoravam os templos com colunas cuidadosamente esculpidas, esculturas tanto nas fachadas quanto nos fundos, e uma belíssima estátua no centro. Guiados pela arquitetura egípcia e um dom artístico inato, os gregos buscavam a pureza das linhas e forma. Eles encontraram o material perfeito para a construção de sua arte na própria casa, o mármore. Levou 1 ou 2 séculos para os gregos aperfeiçoarem a técnica com mármore. Então, os atenienses empregaram muita energia, dinheiro e habilidade artística para construir o que talvez seja o templo mais magnífico de todos os tempos, o Pártenon. No exterior dos 4 lados do Pártenon, esculturas em relevo glorificam Atenas e seus deuses. Por dentro, o Pártenon ficava envolvido na escuridão. Paredes de mármore maciço escondiam a colunata exterior, reduzindo muito o espaço interior. Aqui havia uma imensa estátua coberta de ouro e marfim, uma imagem que se elevava sobre os visitantes. Esta era Palas Atena, a deusa da sabedoria, cujo nome significava Atena, a Virgem. Palas Atena, cantarei a gloriosa deusa em cujos olhos a inventividade cintila. Seu coração infatigável, poderosa dama, guardiã das cidades. Nesta e em outra canção, eu me lembrarei de você. O Pártenon era dedicado aos deuses, mas glorificava o homem através do talento artístico humano. Homero retratara os deuses como seres próximos e acessíveis, que andavam e falavam nos campos de batalha de Troia. Para cada ação humana importante, havia uma ação divina paralela. Mas esses deuses já não satisfaziam as necessidades da vida democrática dos atenienses. Os gregos começaram a procurar respostas não mais nos deuses, mas sim na filosofia. Neste ponto da história, por volta do século IV a.C., a cultura, a religião e a filosofia gregas estavam relativamente livres de influência externa. Então, um vizinho da Macedônia, Alexandre o Grande, invadiu a Grécia e a Pérsia. O pai de Alexandre, Filipe, tinha decidido criar seu filho para ser rei. Então ele providenciou os melhores tutores que estavam disponíveis, inclusive o famoso Aristóteles. Então a educação de Alexandre foi abrangente e incluiu não só filosofia, poesia e música, mas também política e táticas militares. Ele foi um carismático general de 18 anos de idade, e seu sucesso ameaçou seriamente o tradicional conceito grego de teologia. Os egípcios reconheceram Alexandre como seu novo faraó. Os persas o saudaram como o novo rei dos reis. Para esses povos subservientes do Oriente, Alexandre era Deus na terra e ele permitia que o idolatrassem. Mas em um episódio famoso de sua curta, porém brilhante carreira, Alexandre notificou aos atenienses que eles também deviam adorá-lo como um deus. Eles se recusaram. É errado ignorar as diferenças entre homens e deuses.
Não devemos fazer um homem parecer maior do que é, prestando-lhe honrarias excessivas ou, ao mesmo tempo, degradando impiedosamente os deuses, nivelando-os aos homens. Ainda assim, a ambição divina de Alexandre foi a primeira de várias intromissões teológicas orientais que o mundo greco-romano sofreu. Alexandre morreu na Babilônia prematuramente aos 33 anos. A esta altura, as civilizações gregas do leste do Mediterrâneo já estavam bastante cosmopolitas. Mais de uma dúzia de cidades chamadas Alexandria salpicavam o Mediterrâneo no Oriente Próximo. Cada uma tinha seu próprio símbolo da cultura grega, normalmente um teatro ou um estádio. A mais importante dessas cidades ficava no Egito. Aqui, as vitórias de Alexandre deram origem a um novo tipo de templo dedicado às artes e às ciências. Eles o chamavam de Museion, ou museu, porque era dedicado às 9 musas, as deusas das artes. Esse templo das musas abrigava uma biblioteca, uma das primeiras bibliotecas em grande escala que nós conhecemos da antiguidade. Nessa biblioteca trabalhavam muitos eruditos, iguais aos universitários e estudiosos de hoje. Eles copiavam, estudavam e comentavam obras literárias antigas, inclusive os poemas de Homero e poemas escritos no século V, no auge do período clássico ateniense. Esses eruditos estudavam essas obras na biblioteca de Alexandria. Eles as catalogavam, as organizavam e escreviam nas margens dos livros. E essa biblioteca passou a ser um grande centro erudito. Porém, uma nova subcultura se enraizava na península, hoje chamada de Itália. Desses povos, o mais bem-sucedido foi o romano, que compartilhou muito de sua cultura com seus primos indo-europeus. Eles adoravam um poderoso deus da tempestade. Na língua indo-europeia original, o nome do deus da tempestade era Diaos. Em grego, pronunciava-se Zeus. E em latim, Io. Ao nome Io, os romanos adicionaram sua palavra para pai, Pater, chegando assim ao nome do seu deus da tempestade, Júpiter, ou como o chamamos hoje, Júpiter. Nos primeiros anos, um período que durou de 500 a 50 a.C., a República Romana defendeu e expandiu seus territórios. As semelhanças culturais entre os gregos e os romanos aumentaram quando os romanos conquistaram a Grécia em 146 a.C. Eles drenaram a Grécia de toda a sua arte, poesia e pensadores, adaptando-os o máximo possível à língua latina e a seu estilo itálico. Muitas vezes, eles tomaram emprestados deuses e deusas até na aparência. No caso de Apolo, por exemplo, pegaram o nome também. Em outros casos, eles misturaram esses deuses e deusas com divindades itálicas locais. Os romanos acharam equivalentes locais para os 12 deuses gregos olímpicos. Por exemplo, o deus romano Netuno era equivalente a Poseidon, deus do mar. Mercúrio era associado a Hermes, o deus grego que levava almas mortas para Hades. Vênus era equivalente à grega Afrodite, deusa do amor. Finalmente o amor chegou. Eu orei para a musa e ela me atendeu. Vênus o colocou nos meus braços, fazendo por mim o que tinha prometido. Que minha alegria seja cantada. Aqueles que não têm nenhuma, contem-na em uma história. Nós nos encontramos e somos ambos dignos. O Império Romano era uma mistura de religiões. Seu imenso tamanho explicava a variedade de influências. Mas você, romano, deve se lembrar. Precisa guiar as nações por meio da sua autoridade, pois esta é a sua habilidade. Deve enxertar a tradição, a paz, mostrar piedade aos conquistados e lutar até que os duros tombem. Muitos cultos e religiões foram assimilados nesta colcha de retalhos. Os egípcios ainda se pareciam muito com seus ancestrais, que durante milênios adoraram seus faraós como deuses.
O culto em Roma agora se voltaria ao pai de Augusto, Júlio César. O culto ao imperador difundiu-se pelo Império Romano em poucas décadas. Mas um grupo de adoradores se destacou quando se recusou a seguir essa prática. Era um grupo de judeus palestinos que acreditava num Salvador a quem chamavam Cristo. No início, o cristianismo era um entre vários cultos das terras conquistadas por Roma. No século IV d.C., o imperador Constantino promulgou o Édito de Milão, tornando o cristianismo uma religião aceita no Império Romano. Mais tarde, ela tornou-se a religião oficial de Roma. Mas muitos séculos depois de o cristianismo se tornar predominante, antigas tradições pagãs ainda afetavam a iconografia cristã, quando mitos grecos romanos foram retratados na arte judaico-cristã. Séculos se passaram, mas por fim, os antigos mitos e religiões do Mediterrâneo cederam totalmente a uma nova ordem. As três grandes religiões ocidentais, cristianismo, islamismo e judaísmo, todas elas monoteístas, suplantaram todas as religiões politeístas e todas as mitologias que haviam prosperado na Grécia, Roma, Egito e terras do Oriente Próximo. Durante toda a antiguidade e até bem depois, mitos foram maneiras poderosas de explicar o mundo. Os mitos, pelo menos, tentavam explicar o que as pessoas, de outra forma, jamais entenderiam. Em termos simbólicos ou espirituais, a perspicácia da mitologia antiga às vezes se iguala ou mesmo excede a mais profunda teologia da nossa era científica moderna. Hoje poucos adoram as divindades mitológicas das antigas civilizações do Mediterrâneo. Mas as crenças e princípios constituídos nos primórdios da história ocidental continuam a nos moldar de forma poderosa, ainda que invisível. A história da Bíblia e dos cristãos. Este documentário traz a incrível história de como a Bíblia foi escrita e traduzida desde Moisés até os dias de hoje. Foi muitas vezes queimada, banida e ridicularizada por décadas, desde a época dos imperadores romanos e monarcas ingleses. Mas a palavra de Deus não pode ser contida. Grandes estudiosos da palavra, tradutores, reformadores, pregadores e escritores, pessoas inspiradas por Deus, lutaram e deram suas próprias vidas para proteger a Bíblia e levar a mensagem de salvação e esperança a todas as pessoas através dos séculos. A Bíblia levou 1.600 anos para ser escrita e 40 autores a escrever em 3 línguas diferentes. A Bíblia começou sendo feita oralmente por Deus e depois escrita por Moisés. Essas pessoas eram ungidas